Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e essa apresentação é sobre a Lei de Bradford. É a prática da Lei de Bradford, como é que a gente aplica a Lei de Bradford, uma das principais leis bibliométricas. Essa apresentação foi feita na aula de comunicação científica da professora Helena Vânia Pinheiro Ribeiro e também estava presente e participou da aula a professora Tânia Chalup. Aqui tem a formulação original da Lei de Bradford, no artigo dele em 1934, tá? Que é a seguinte: se periódicos científicos forem organizados em ordem de produtividade decrescente de artigos sobre um determinado assunto, poderão ser divididas em um núcleo de periódicos mais particularmente dedicados ou devotados ao assunto e vários grupos ou zonas contendo o mesmo número de artigos que o núcleo. Então, o número de periódicos no núcleo e nas zonas sucessivas será proporcional a 1, n ao quadrado, n cubo e etc. Tá certo? Então aqui mostra o contexto. O contexto que a gente tem são artigos, tá, de um determinado assunto. Tá? São coletados artigos de um determinado assunto. Esses artigos eles foram publicados em periódicos. Tá? E cada um dos periódicos vai ter um número de artigos que foi publicado desse determinado assunto, tá certo? Então você faz uma tabela em que uma coluna são os periódicos, o nome dos periódicos, e do outro lado é o número de artigos em cada um dos periódicos, tá certo? Aqui que você vai notar? Você vai notar o seguinte, que tem certos periódicos que publicam muitos artigos sobre esse assunto. Tá? Esses periódicos vão estar no núcleo. Tá? E tem outros periódicos que produzem muito pouco sobre esse determinado assunto. Tá? E esse vai estar na última zona. Tá? E nessa zona intermediária aqui, tá? Nem muito nem pouco. Tá certo? Então, o que a Lei de Bradford fala? Se você organizar a coisa de tal maneira que você pega e divide essa tabela num núcleo que contém 1/3 dos artigos, no caso de 3 zonas, tá? Uma segunda zona, zona 1, que contém o mesmo número de artigos do núcleo, e uma zona 3, que contém também o mesmo número de artigos do núcleo, a relação entre o número de periódicos que tem no núcleo, o número de periódicos que tem na zona 1 e o número de periódicos que tem na zona 2 segue essa proporcionalidade aqui. 1, n ao quadrado, etc. Tá certo? E esse n é chamado de multiplicador de Bradford, que é também representado pela letra K. Okay? Muito bem. Como é que a gente testa a lei de Bradford? Né? A gente prepara os dados. O que é preparar os dados? Primeiramente, selecionar os artigos sobre um determinado assunto. Tá? Depois, a gente monta uma tabela, que a gente chamou de tabela 1. E a gente tem o título do periódico, né? E do lado o número de artigos sobre o determinado assunto em ordem decrescente de produtividade. Primeiro periódico que é mais produtivo, depois vai descendo, né, até o menos produtivo. Depois a gente constrói uma tabela 2, que eu vou chamar de tabela sumarizada, que daqui a pouco eu vou mostrar que tabela é essa. Tá? Que basicamente é um resumo da tabela 1, tá? Vai se transformar na tabela 2. E a partir da tabela 2 é que a gente vai poder fazer o agrupamento em zonas, tá? Com o mesmo número de artigos. Ok, uma vez feito isso, preparada essa tabela 2 com as zonas e etc., nós vamos verificar se realmente a lei de Bradford se aplica ali. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente faz o gráfico. Se o gráfico tem mais ou menos uma forma de S, né, a gente está num bom caminho. Né? E a segunda coisa que a gente testa, a mais importante, é essa relação entre o número de periódicos que tem em cada uma das zonas. Se segue essa proporção, 1, n quadrado, etc. Tá certo? Normalmente a gente faz com 3 zonas inicialmente. Se fazendo com 3 zonas a gente não verifica essa relação, a gente tenta 4 zonas. Se não der, a gente tenta 5, e assim sucessivamente. Tá certo? É basicamente essa a lei de Bradford. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a planilha original do Bradford, tá certo? E vamos trabalhar com ela, mostrando na prática esse passo a passo aí. Ok? Então vou abrir a tabela agora, no Excel, tá certo?
Então essa aqui é a geofísica aplicada, tá certo? O que a gente tem aqui? Eu, infelizmente, não tenho acesso aos nomes dos periódicos que o Bradford usou. Isso deve estar no caderninho de anotações dele, tá certo? Mas assim, não é importante. É simplesmente que eu coloquei aqui. Foi o periódico 1, periódico 2, periódico 3, periódico 4 e assim por diante, tá certo? O Bradford analisou 326 periódicos, tá vendo? Tá certo? E ele reparou o seguinte, ó, um deles, o primeiro, o mais produtivo, teve 93 artigos sobre geofísica aplicada, né? O segundo teve 86, o terceiro 56 e assim por diante, tá certo? Então a gente vai construir uma tabela sumarizada, tá, onde a gente vai agrupar principalmente esses periódicos que todos eles produzem a mesma coisa, tá certo? Então a gente, em vez de colocar repetidamente aqui, a gente vai dizer o seguinte, olha, 4 ou 5 periódicos produziram 10 artigos, tá? Então vamos colocar uma tabelinha aqui, que a gente tem aqui o número de periódicos e aqui o número de artigos em cada um do periódico, tá certo? E vamos lá, olha só. Bom, primeira coisa, os que só tem um, né, são esses aqui, ó, que só tem um, que não tem repetição, tá vendo? Até o 17 é assim. Então já vou copiar e vou colar aqui, né? Cada um deles tem um. Tá legal? Beleza. 16. Bom, quem tem 16, é só olhar aqui embaixo, olha, contagem, tá vendo? São 4. Então, são 4 com produtividade 16. A gente tem um com produtividade 15, tá certo? Depois, a gente tem aqui com produtividade 14. Eu só olhei aqui embaixo, são 5, tá vendo? São 5 periódicos com produtividade 14. De novo, um com produtividade 12. A gente tem 2 com 11. A gente tem 5 com 10. A gente vai ter 3 com 9. Com 8, a gente vai ter 8. Com 7, nós vamos ter 7 de novo. Coincidência, né? Com 6, nós vamos ter 11. Com 6, nós vamos ter 11. Com produtividade 5, a gente vai ter aqui na contagem 12. Então, a gente vai ter 12 com 5. A gente inverteu aqui, né? É 11 com 6, não 6 com 11. Ok? Com 4, nós vamos ter 17. Então, 17 periódicos com 4. O que mais? Está acabando. Vamos ver quantos com 3. Com 3, nós teremos... Com 3, nós teremos... Então, com 3, nós vamos ter 23 periódicos com a produtividade 3. Com a produtividade 2, a gente vai ter 49. 49 com a produtividade 2, certo? O que mais? E finalmente com a produtividade 1, nós vamos ter 169. Então 169 periódicos com apenas um artigo sobre geofísica aplicada. Para facilitar as coisas, nós vamos transferir essa tabelinha para uma outra planilha, tá? Só para ficar melhor. Planilha aqui. Vou chamar essa primeira coluna de A, que
que é a coluna do número de periódicos, essa coluna de B. Essa aqui vai ser C e D, daqui a pouco eu vou dizer o que é o C e o D. Essa aqui é o logaritmo neperiano de C, daqui a pouco eu explico o que é isso. Esse aqui é simplesmente o A vezes B. Tá? Vou adicionar uma linhazinha aqui para dizer o que é cada uma dessas coisas. Aqui é o número de periódicos, certo? Aqui é o número de artigos. O C é o A acumulado. O D é o B acumulado. Tá? E aqui é o logaritmo de C e aqui é o A vezes B. Tá certo? O que vem a ser o A acumulado? Tá? Aqui é o próprio 1, mas na segunda linha eu vou acumular. Eu vou somar o que tem aqui, mais o que eu já tinha anteriormente. Tá certo? E aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ctrl C, Ctrl V. Certo? Ok, agora eu já fiz esse acúmulo aqui, agora é só pegar e copiar para cá. Né? E aí a gente tem isso daqui que é o número de periódicos acumulado. Então a gente tem lá os 326, que a gente já tinha visto que eram, né? E aqui a gente tem o número de artigos acumulados. Tudo bem? Bom, só que esse número de artigos acumulados, né, na verdade, não é o total de artigos que eu tenho aqui. Tá certo? Porque, por exemplo, esse 16 não significa o total de artigos todos esses periódicos 4 juntos. É de cada um deles. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? Para achar o total de artigos, eu tenho que fazer o A vezes B. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui igual a 1 vezes 93. Tudo bem. Aí, nesse caso, eu tenho 93 artigos aqui. Tudo bem? Mas, por exemplo, nesse que está com 16, eu tenho 16 vezes 4 artigos aqui, está vendo? 64. Aí sim, aqui, se eu pegar isso tudo aqui, vai dar o total de artigos, que é aqui 1.332 artigos. Tá certo? O logaritmo, né, é o logaritmo da coluna C. Tá? Por que a gente constrói essa coluna aqui? Porque esse vai ser o eixo X do nosso gráfico. Porque o Bradford notou que o crescimento de C em função de D é um crescimento logarítmico. Tá? Então, na verdade, é um crescimento de D em função de C. Tá? É um crescimento logarítmico. Então, ele faz logo o eixo X como sendo um logaritmo logo, que vai dar praticamente uma reta. Tá certo? Vocês vão ver isso aqui. Por exemplo, se eu fizer o gráfico do C em função de D, né? O gráfico de C em função de D, repara, dá uma função logarítmica. Tá certo? Que é essa espécie aí. Tá? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer o C, eu vou fazer o log de C e D. Tá certo? Vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui do ladinho, só para a gente inverter aí a ordem. Né? Colar valores aqui. Vou inverter a ordem aqui para sair o nosso gráfico direto aqui. Né? Então, o ln de C vai ser nosso X e o D, que é justamente os artigos acumulados, tá? Vai ser o nosso Y. Então, vou inserir aqui um gráfico. E esse é mais ou menos o gráfico da lei de Bradford. Deu uma linearizada aqui, mais ou menos, aqui no meio, tá vendo? Isso é aproximadamente um S. Existem dados com mais eficácia nisso aí, tá certo? Mas é o gráfico dos dados do Bradford. Tá legal? Beleza. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou até transportar isso aqui para outro lugar, para não me atrapalhar aqui, né? Aqui o gráfico aqui também, que a gente já viu. Né? A gente verifica que o gráfico dá mais ou menos isso mesmo. Então a gente parte então para as zonas. Tá? Como é que a gente vai fazer essas zonas? Primeiro, eu vou experimentar primeiro 3 zonas, ok? Então o que eu vou fazer? O total de artigos que eu tenho, né,
vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os A's vezes B's, tá certo? Esse vai ser o total de artigos, 1332, que a gente já tinha visto, né? O número de zonas, a gente escolhe primeiramente 3, tá? Então, em cada zona, vai ter quanto? Igual esse dividido por 3, não é isso? 444. O que eu faço agora? Eu divido em zonas. Cada uma das zonas vai ter 444 aproximadamente. Então vamos fazer aqui a seleção. Ó. Eu vou fazer aqui núcleo. Depois eu vou ver, né? Zona 1. Zona 2. Primeiro eu vou dividir em zonas. Depois eu vou fazer a contagem de periódicos em cada uma das zonas. Né? Cada uma das zonas. Vamos lá. Primeiro, isso aqui tem que dar 444 na soma. Então vamos ver aqui embaixo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A soma está dando 283 por enquanto. Vou abaixando, abaixando, abaixando. 429 é o mais próximo de 444. Se empatar acima e abaixo, você escolhe o que está abaixo. Tá legal? Então vai ser essa aqui a minha zona. Essa vai ser minha primeira zona. Vou dar uma marcadinha aqui, ó. Botar uma bordinha aqui na minha primeira zona. Então, essa primeira zona tem quantos periódicos? Aqui a contagem, ó, 9. Tá vendo? Tenho 9 periódicos aqui. Então, tem 9 periódicos aqui no núcleo, no total. Vamos lá. 444 que tem que dar. Vai observando. Passou. 439 está ótimo. Tá certo? Está dando 439 aqui. Então, vou marcar isso aqui. Tchumba. Né? Nesta zona 1, que é a segunda zona, eu tenho a soma de 47. Então, eu tenho 47 aqui. Tá? E na última zona, que é essa aqui, nós vamos ter um total de 464. Está ótimo. Né? E vamos somar, ver quantos periódicos a gente tem aqui. 270. É isso? Bom, agora nós vamos testar aquela relação, né? 1 para n ao quadrado. Tá certo? Tá certo? Então, a proporção aqui deveria ser 1 para n ao quadrado. Tá certo? O que eu faço aqui? Né? Se eu dividir n ao quadrado por n, vai ter que dar n. Se eu dividir n por 1, vai ter que dar n também. Então, vou comparar esses dois valores. Se os dois valores forem iguais, é porque deu certo a minha lei de Bradford. Eu não preciso aumentar o número de zonas. Tá certo? É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou dividir o 270 dividido por 47, deu 5,74. Se eu pegar o 47 e dividir por 9, olha lá, deu 5, alguma coisa também. Tá ótimo, tá certo? Então, 5 é o meu multiplicador de Bradford, tá certo? E eu dividi em 3 zonas, deu certo, tá ótimo isso aí. Tá legal? Ok? Beleza, então, esse é o primeiro exercício que eu queria mostrar para vocês. Continuando agora, né? O que eu vou mostrar? Bom, aqui, em primeiro lugar, o Bradford também fez um teste com o assunto lubrification. Tá? Então, esse é um exercício para vocês fazerem. Tá? Vocês podem baixar o exercício neste endereço que está aí, www.moisesandré.com.br/Bradford/exercício 1.xlsx. Vocês podem baixar o exercício, lá tem o passo a passo, tá certo? De como vocês fazem para vocês exercitarem exatamente o que a gente fez agora. Vocês podem fazer o exercício observando o vídeo. Tá legal? Continuando então. Formulação matemática. O que acontece? O Bradford, quando criou a lei de Bradford, ele criou uma formulação, vamos dizer assim, verbal da lei dele. Tá certo? Então, a gente, para verificar essa formulação, a gente faz o que a gente fez agora com a planilha. Tá? Então, outros matemáticos, depois de Bradford,
eles tentaram o quê? Tentaram fazer uma formulação matemática, ou seja, uma fórmula que levasse, por exemplo, ao valor do multiplicador logo, sem eu precisar trabalhar em cima da tabela. Tá certo? Então, a título de ilustração, nós vamos ver aqui o IG, né? O IG, ele fez nesses artigos dele, ele conseguiu chegar ao multiplicador de Bradford. Né? Esse multiplicador de Bradford é dado por essa fórmula aí, 1,781 vezes YM, elevado a 1 sobre P. Quem seria o YM? O YM seria justamente a produtividade máxima, ou seja, o primeiro valor da coluna D. Vamos olhar a tabela novamente, aqui, ó, neste caso seria 93. Tá? Seria o YM. E o P é justamente o número de zonas. No nosso caso, seria 3. Tá? Então, se eu jogasse aqui o 93, multiplicasse por isso e fizesse elevado a 1 sobre 3, pode ser que desse alguma coisa próxima de 5. Tá? De acordo com essa modelagem. Tá legal? Beleza? Então, essa é a fórmula do K. Né? Que mais? Outra coisa que eles concluíram também é o seguinte: quantos periódicos tem no núcleo? Tá? No nosso caso aqui seria 444, não é isso? Então, desculpe, seria 9 periódicos no núcleo, tá? Desculpe, 9 periódicos no núcleo. Esse 444 aqui é justamente... Não, esse T é o número total de periódicos, ou seja, este valor aqui, tá? O número total de periódicos, que no caso é 326. Tá certo? O número total de periódicos multiplicado por K menos 1, dividido por K elevado a P menos 1. Então eu calculo K primeiro aqui, depois eu calculo esse R0. O que vem a ser esse R0? É o número de periódicos no núcleo. Uma vez que eu tenho o número de periódicos no núcleo, é só multiplicar por K, que eu tenho o número de periódicos na zona 1. Multiplicando por K de novo, eu tenho a zona 2, zona 3 e etc. Ou seja, eu peguei apenas dois valores, que foi esse 93 aqui, esse 326, mais o número de zonas, e calculei tudo. Calculei o número de periódicos em cada uma das zonas. Tá certo? Sem precisar fazer esta análise pela tabela. Tá certo? Então, é um método analítico de se aplicar a lei de Bradford. Tá certo? Só que isso é uma modelagem matemática. Pode ser que não se aplique a todos os dados. Tá? Então, normalmente, o que a gente faz? Se a gente quer fazer um trabalho com os artigos, etc., a gente usa o método tradicional da tabela mesmo. Tá? Esse método analítico fica mais ou menos como se fosse uma conferência disso aí. Tá? Beleza. Vamos trabalhar com um outro exemplo agora, tá? Que é a verificação da lei de Bradford, mas agora usando o Web of Science. Okay? Web of Science para a gente pesquisar, conseguir a nossa tabela 1 através do Web of Science. Tá certo? Ok? Ok, então aqui está o site do Web of Science. Né? Eu vou fazer uma busca avançada, tá? Uma busca avançada, cujo tópico, ou seja, o TS, né? O tópico, vai ser nanotecnologia. TS igual nanotecnologia. Tudo bem? Eu vou procurar somente os artigos, tá bom? Porque ele tem outros documentos aqui, mas eu quero só os artigos. E no período de tempo, desde 2000 até 2015, tá bom? Ok? Somente isso aí. Beleza, então eu vou pesquisar isso. Ok, então a gente encontrou 16.368 resultados aqui, certo? Vamos entrar nesses resultados. E aqui tem a listagem de artigos. Ok? Existe uma ferramenta maravilhosa do Web of Science, que é esse analisar resultados aqui. Tá?
Com isso ele vai fazer o agrupamento para a gente. Muito importante. Que tipo de agrupamento que eu quero? Eu quero os títulos da fonte, tá certo? Muito importante que a contagem mínima seja 1, ou seja, eu quero incluir os periódicos que só tem um artigo sobre nanotecnologia. Isso é importantíssimo para a lei de Bradford, tá? Assim, esse é opcional, mas eu vou colocar 500 resultados aqui e vou analisar. Que apesar de ele mostrar os 500 primeiros, na hora de salvar ele vai salvar todos, tá? Então tá aqui, né? O que eu tenho nessa tabela? Eu tenho este periódico com 301 artigos sobre nanotecnologia. Este segundo periódico com 297, ou seja, aquela tabela 1 certinha, tá? Que a gente já viu agora. Ou seja, não precisei pegar periódico por periódico, artigo por artigo e ir anotando na mão, né? O Web of Science deu tudo para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aqui, importantíssimo, para ele salvar todas as linhas. Como são 16 mil e pouco, ele vai até 200 mil, tá ótimo. Eu vou salvar isso aqui. Tá? Vou salvar isso aqui. Vou colocar aí um nome bom para ele, por exemplo, Web of Science, nanotecnologia, de 2000 até 2015, tá certo? Salvei. Ok. Beleza, tá aqui salvo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou importar isso aqui para o Excel, tá certo? Vou abrir um Excel novo, né? Vou importar para cá essa tabelinha. Como é que eu faço isso? Dados, dados de texto, certo? Vou aqui, salvei aqui na aula. Olha ele aqui, ó. Importante eu saber onde eu salvo as coisas, né? Importantíssimo. Ele é delimitado, ok. E o delimitador é tabulação, ok? Normalmente se vier em ponto e vírgula ou se vier em vírgula, não vai dar certo. Eu tenho que colocar aqui, ó, tabulação. Aí dá certo, avanço, concluir. Ok. Os meus dados vieram para cá. Tá certo? Muito bem. Normalmente, tá, eu teria que, de novo, pegar um por um aqui, ver quantos tem esse, quantos tem aquele, quantos tem aquele outro. Vou mostrar uma ferramenta do Excel que faz tudo isso para a gente, tá? Que é a tabela dinâmica. Então eu vou selecionar aqui todos os meus dados da tabela. Tá? Essa é a nossa tabela 1, né? E vou fazer assim, ó. Inserir tabela dinâmica. Ok? Ok. Veio a tabela dinâmica. Registros é o número de artigos, tá? Eu vou colocar aqui em linhas, ok? E títulos da fonte eu vou colocar aqui em valores, para ele contar, tá certo? Então, por exemplo, teve 1.283 periódicos com apenas um artigo. Tá? E teve o nosso queridinho umzinho com 301 artigos. Tá legal? Tá na ordem inversa, né? Simplesmente eu chego aqui, mudo a ordem, classificado do maior para o menor, tá certo? E aí eu tenho aquela minha tabela que eu tinha feito, só que ela está invertida aqui, né? Lembra? Vou mostrar aqui a tabela anterior, ó. Era número de periódicos para número de artigos. Nesse Excel aqui está o número de artigos para número de periódicos. Só para facilitar a inversão dessa tabela, eu vou copiar ela para o lado, tá certo? Ctrl C. Vou colar ela aqui do ladinho. Colar especial só valores, tá certo? Eu vou pegar a que está aqui e vou inverter. Vou passar para cá. Essa vai ser a minha coluna A, essa vai ser a minha coluna B. Tá certo? Aqui a gente vai ter... Eu vou transferir isso para outra planilha para ficar legal, tá? Ctrl C. Mais uma planilhazinha. Já deu Ctrl V aqui, tá? Meio caminho andado. Letra C, letra D. Log de C, não é isso? E A vezes B. Para não ter o trabalho, eu vou copiar da outra que eu já fiz, né?
certo? Eu já fiz aqui, né, esses cálculos. Então, vou copiar essa aqui, ó, Ctrl C. Ele vai colar lá as fórmulas, tá? Ctrl V, ó. Né? Ctrl C. Tudo bem, vamos fazer de novo. Esse aqui é esse aqui acumulado, né? Esse aqui mais esse aqui. Certo? Aqui é a mesma coisa para cá. Tudo bem? Esse cara aqui é o log do C. E esse cara aqui é esse que multiplica esse. Não é verdade? Ok. Agora eu pego essa linha só e dou dois cliques aqui, ó, para copiar. Tá certo? Tudo copiadinho. Né? Vamos ver agora as zonas. Né? Vamos ver o total de artigos. O número de zonas, né? E aqui a gente tem artigos por zona. E a gente depois vai fazer núcleo, zona 1, zona 2. E a gente vai ver o que aqui dessa coluna, né? É o número de periódicos, né? Periódicos em cada zona, ok? Beleza, vamos lá. Total de artigos é a soma dessa tabela toda aqui, né? Dessa coluna, desculpe. Número de zonas eu vou começar com 3 e vou fazer esse aqui divididos por 3, ok? 5.500 praticamente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionando aqui e vou observando aqui embaixo a soma até dar 5.500. 5.462, tá certo? Essa vai ser a minha primeira zona. Próxima. Depois eu faço a contagem de cada uma das zonas. 5.500 de novo. Passou. Ó, 5.200 não, vou botar 5.614, certo? E a última zona deu aí, ó, 5.423, também tá bom. Vamos fazer a contagem agora de periódicos. Na primeira zona, eu tenho a soma de 46 periódicos. Então, núcleo 46. Na segunda zona, eu tenho aqui a soma de 292. E na última, na mais dispersa, né? A gente vai ter 2461. Vocês lembram que o teste é dividir de baixo a zona 2 pela zona 1, depois dividir a zona 1 pelo núcleo, né? Então, vou pegar esse aqui e dividir pelo de cima. E aqui é a mesma coisa, né? Deu diferente. Deu muito diferente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar para 4 zonas. Né? Vou ter que aumentar para 4 zonas. Eu vou apagar isso aqui. Né? Vou aumentar para 4 zonas. 4 zonas dá 4.124. 4.125 praticamente. Deixa eu só tirar a formatação disso aqui. Vamos lá. 4.125 praticamente. Vamos ler aqui embaixo. 4.128, tá ótimo. Essa vai ser minha primeira zona. Segunda. 4.125. Ó, 4.121, tá vendo? Tá bom também. Segunda zona. Ok. Terceira zona agora.
4.000, a última zona, né? Terceira zona, 4.107. Melhor aqui, né? Ok, e a última zona ficou essa aqui, certo? Vamos fazer a contagem. Aqui, ó. Primeiro núcleo, 26. Próxima zona. 101. Próxima. 399. Zona 3. A última. 2273. 2273. Vamos fazer a divisão. Igual esse dividido por esse. 5 e pouco. Só copiar agora. Deu errado de novo. 3,88, 3,9, 5 e 6. Aumenta o número de zonas. Vamos para 5. Certo? Aqui, ó. Apago aqui. Vamos de novo. Tentativa e erro. Não tem jeito. Mas o Excel ajuda bastante a gente, né? Vamos lá. 3.300 praticamente. Vamos ver quanto é que vai dar. 3.300. 3.300 está o bom aqui. Próximo. 3.333 está bom aqui, né? Próximo. 3.363 está bom aqui também. Próximo. 3.400, 2.800, 3.400 está melhor. E a última, 2.900, tudo bem. Certo? Posso ter errado nessa penúltima e nessa última, mas tudo bem, não tem problema. Somando aqui a primeira zona, o núcleo, são 18. Segundo, 53. Terceiro, 162. Próximo, 555. E o último, 2011. Vou fazer a divisão. Esse dividido por esse. Ctrl C. Agora sim. Deu todos praticamente 3. Tá certo? Então foram 5 zonas. Vamos ver agora o gráfico. Tá certo? Vou pegar esse cara aqui e esse. Vou copiar para o lado. Para a gente fazer um gráficozinho bacana. Né? Vou colar valores aqui. Né? Invertendo essa coluna aqui para lá. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai inserir gráfico desse aqui. Olha que beleza. O S bonitinho. Tá vendo? E para a gente completar, a gente vai tentar achar o K, tá? E o R0. Tá certo? Vamos ver como é que vai ficar o K por aquela fórmula analítica. Vamos ver se dá certo aquela fórmula analítica, né? Vamos ver qual é aquela fórmula. O nosso K, 1,781. 1,781, que multiplica, né? Quem?
o YM. O YM é o primeiro valor da coluna D, que multiplica o primeiro valor da coluna D, faltou igual aqui, que multiplica o primeiro valor da coluna D, fechou, elevado a quem? A 1 sobre P. P é esse número de zonas aqui. Ó. Vamos ver quanto é que dá. Ó, 3,5. Tá ótimo. Deu mais ou menos o K daqui. Tá certo? Agora vamos ver o R0. O que é o R0? O R0 é o quê? É o número de periódicos que teria no núcleo. Tá certo? Vamos ver se dá certo essa fórmula aqui ou não. Tá? Igual. O T. O T é o total de periódicos. Ou seja, esse cara aqui. O último valor aqui da coluna C. O último valor da coluna C. Esse aqui. Certo? Ok. O que mais? Esse é o meu T, né? Que multiplica. K menos 1. K está aqui, é esse aqui, menos 1. Certo? Tudo isso vai dividindo. K elevado a P menos 1. K elevado ao P, que é o 5. Menos 1. Eu vou pegar K elevado a P menos 1. Okay. 13. São 18, tá vendo? Deu 13. Mais ou menos próximo, mas ficou mais longe essa aí. Tá certo? É isso que acontece. Então essa é a lei de Bradford aplicada à nanotecnologia. Ok? Repara, o que a gente considera é o que a gente fez na tabela. É o prático, tá? Não esse modelo teórico aqui. Esse aqui é mais próximo do que a gente quer para analisar. Legal? Continuando, então. O que a gente tem agora? O segundo exercício. Tá? Segundo exercício, vocês podem testar o tópico Quantum Computing. Tá certo? No Web of Science, o exercício 2, pode baixar através desse link aqui, www.moisesandré.com.br, Bradford, exercício 2.xls, ok? Beleza. Aqui a gente tem um artigo que a professora Tânia apresentou na sala, mas é interessante também vocês olharem esse artigo. Esse é um artigo que mostra que a lei de Bradford ela pode ser aplicada não somente a periódicos e artigos, mas pode ser aplicada também a outras variáveis que indiquem produtividade. No caso, nesse artigo a gente observou o canal Ciência e observou qual seria a produtividade de cada um dos assuntos do canal Ciência. Tá? Então também se aplicou a lei de Bradford a isso. Foi uma coleta de dados através de um servidor do Google Analytics. Tá? Muito bem, aqui estão os nossos e-mails. Tá? E essa apresentação está disponível também aqui neste link, tá? moisesandré.com.br, Bradford/Bradford.pptx. Ok? Nossas referências. Muito obrigado.